Agora sim, a professora Elisângela, só aceitar, professora. Eu mandei o convite, agora você está habilitada. Olá, Olá, tudo bem? Boa tudo bem? noite. Boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite para estar aqui hoje, né, conversando sobre um tema tão importante, né? E que Verdade, nós é um prazer estar com todos vocês, pessoal que está chegando aí, né? Aqui não sei porquê, mas pelo computador o Instagram não quis abrir a solicitação, ele entende como um spam, mas eu coloquei aqui pelo celular, espero que o enquadramento não vai ser o melhor como o do computador, mas espero que esteja aí claro, que dê para visualizar. Uma boa noite para todos que estão chegando. Né? Nosso intuito nesta noite é discutir um pouquinho sobre inclusão social das crianças aí com transtorno do espectro autista, sob uma perspectiva muito simples, né, Sueli? Muito direta, muito objetiva, mas que nesta noite, de uma forma muito simples, a gente consiga sensibilizar as pessoas para esse olhar, para este filtro, para que elas coloquem as lentes aí de inclusão social, que é uma temática tão importante que nós vamos discutir um pouquinho mais. Então, eu agradeço muito o convite que você fez a mim. Sinta-se aí abraçada, não nos conhecemos pessoalmente, né? Mas fico feliz por fazer parte dessa história e poder contribuir aí com os mais de 1.000 estudantes formados do Instituto Juventina Rosa. É um prazer estar com você nesta noite. muito obrigada. O prazer é meu, Elisângela, estar com você, estar com o Oeste aí nos interpretando, né, a língua de sinais. Para que todos possam, de fato, poder participar dessa noite com a gente, né? Desse momento, dessa discussão sobre esse tema. E a gente realmente não conhece, não nos conhecemos pessoalmente, porque já está indo aí mais de um ano e meio de pandemia, né? E você entrou uma das últimas para o grupo e a gente está aí sem se conhecer. E nós precisamos, né, marcar um encontro com a equipe toda para todos conhecerem todos e todos se sentirem de fato incluídos no grupo Joventina Rosa. Mas nós temos, sempre falo, né, isso que o que diferencia o nosso grupo é que a gente conversa com os que estão com a gente, mas que a gente só viu pela telinha, e a gente se sente como se eles fizessem parte da nossa vida há muito tempo, né? Isso que é uma das coisas mais importantes. E você é uma delas, Elisângela. Acho que o santo bate, né? Acho que a causa é a mesma, né? Aí acaba tendo essa sintonia, né? Exatamente. Nós somos apaixonados por educação e aí quem faz isso não consegue deixar na caixinha, né? Nós gostamos de contribuir um pouquinho, não que a gente saiba mais que alguém, né? Mas um Com pouquinho que certeza nós não. conhecemos, um pouquinho de fragmento em fragmento, a gente consegue contribuir com esse contexto aí. Acho que é bem essa sinergia de lutarmos pela mesma causa de inclusão de vidas, de pessoas, né? E entendendo que cada um tem o seu respeito, a sua diversidade, o seu cuidado, mas que nesse mundo não estamos sós, né? Nenhum de nós estamos sós. Ainda que as causas sejam um pouco mais difíceis no começo, mas estamos aí de mãos dadas. É essa a nossa função nessa noite, pensar e, na verdade, talvez até trazer aqui um pouquinho mais de dúvidas, estranhamentos do que respostas. Eu penso que essa é a nossa missão dessa noite, né? Sim, com certeza, né? Deixar um pouquinho aqui daquilo que a gente pensa sobre inclusão também, né? E mostrar um pouco também as dificuldades que os nossos profissionais, né, os nossos professores encontram no dia a dia para incluir e a família como um todo, né, a dificuldade que a família tem da sociedade como um todo entender o lado dela, né? Como se fosse assim, vivemos em mundos diferentes dentro de uma sociedade só, né? E as pessoas se sentem, às vezes, tão desprovida ou tão desprotegida, né? E a gente, às vezes, não faz por querer, né? Nós fazemos por pura... Às vezes, nós
deixamos de praticar de fato a inclusão por falta de conhecimento nosso, né? Por passar despercebido mesmo pela gente. Então, esse é o nosso motivo também hoje aqui, né? Para que nós possamos levantar essa bandeira aí, que todos têm que entender um pouco da inclusão, né? Exatamente. Exatamente. Isso. Mas vamos começando, o pessoal vai entrando nessa. Eu vou deixar essa live gravada para que a gente possa contribuir mais com outras pessoas sobre, né? Mas eu vou deixar você à vontade, Elisângela, para falar sobre a. Você é uma das professoras que ministra, né, uma das disciplinas dentro da inclusão, dentro do nosso curso, dentro dos nossos cursos. Então, deixar você mais à vontade. Você é hoje a nossa convidada do Grupo Juventina Rosa para falar sobre esse tema tão, né, tão importante para a nossa sociedade. É tão humano, né? É uma causa muito humana. Muito bem, eu agradeço, tá? Um abraço aí. E quem está chegando agora, vamos, né, já se sentindo abraçado. Eu peço licença para adentrar aí o espaço sagrado onde cada um está nos ouvindo nesta noite. Uma sexta-feira, né? E olha só, uma sexta-feira à noite pensando o que estamos fazendo por aqui, né? Problematizando a inclusão social, sob qual perspectiva e por que estamos numa sexta-feira à noite discutindo isso e lutando por esse percurso humanitário. Porque nós entendemos o princípio da humanidade, entendendo que todos temos direitos, e esses direitos são adquiridos a partir do seu e do meu comportamento. Então, nossa principal problemática dessa noite é que certamente você conhece alguém. Hoje nós estamos focando no transtorno do espectro autista, mas você certamente conhece alguém que teve alguma deficiência, alguma dificuldade de aprendizagem, um transtorno de aprendizagem e ficou afastado do contexto social. Não estou nem dizendo escolar nesta noite, não é nem só do contexto escolar, porque escolar, temos ainda uma regulamentação específica que prevê isso. Mas será que nós estamos incluindo as pessoas nessa sociedade, nesse planeta ao qual está nos acolhendo enquanto a gente perpassa por essa vida aqui, né? Enquanto peregrinos dessa situação? Será que nós estamos incluindo as pessoas que nos rodeiam? E quando eu digo incluindo mesmo esse papel de inclusão social, é justamente, por exemplo, nós aqui, né, nessa sexta-feira à noite, tendo um intérprete que está cuidando de todos os estilos e sistemas representacionais de aprendizagem, o auditivo, o sinestésico, o visual, né, o digital nesse novo modelo. E o que nós temos, então? Nós estamos aqui levantando e levando para você uma sensibilidade no sentido de que estamos juntos nesta causa, como eu mencionei, partindo do pressuposto de que hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o transtorno do espectro autista, mas que há um arcabouço aí muito grande de inclusão em diversos movimentos, seja a questão física, a questão cognitiva, a questão, inclusive, de nós, enquanto indivíduos, aceitarmos esse movimento e compreendermos esse processo, porque o nosso mundo globalizado e capitalista, ele tende a segregar as pessoas. E não tende a segregar exatamente só por ter uma deficiência ou um transtorno global do desenvolvimento. Ele tende a segregar porque ele gosta de homogeneidade. É aquela questão de querer só pessoas iguais, né? Então, é aquela atração que vai trazendo. E daí, quando alguém destoa um pouquinho daquele padrão, entendido socialmente como padrão válido, aquele estereotipado, né? Que todo mundo tem que ser igual. Imagina que todo mundo fosse azul, todo mundo fosse amarelo, todo mundo fosse, né, uma única cor. E aí, nós queremos fazer isso inconscientemente. Primeiro, eu quero falar sobre o aspecto neurológico, né, e biológico. O nosso cérebro, apesar de ser uma máquina fantástica, maravilhosa, ele, a gente aproveita aí uns 10, 11% dele nesse movimento, mas nós não conseguimos, nessa organização, ele busca o quê?
escapar de novas sinapses, né? As sinapses acontecem pela aprendizagem, mas o nosso cérebro tenta nos deixar acomodado. E quando nos leva a um tema polêmico, diferente, que leva à reflexão e problematização, nosso cérebro tende a fugir. E aí nós pensamos assim, ah, mas isso aí não é um problema meu, né? Porque eu não tenho ninguém com transtorno do espectro autista na minha família. Ah, mas eu não tenho um filho com transtorno do espectro autista. Ou então, na minha igreja não tem ninguém com transtorno do espectro autista. Ah, na escola eu não tenho. Então, eu começo inconscientemente, né? O meu cérebro, nessa questão neurológica, ele faz o quê? Ele refuta essa primeira informação de que, olha, eu estou aberto às novas possibilidades e quero aprender nesse contexto. E aí, esse é o mal da sociedade, da escola e de nós, professores, educadores, em todo o processo. Nós esperamos acontecer uma questão para nos aperfeiçoar sobre um assunto. E aí dá sempre a sensação de que a gente está atrasado no contexto, né? Parece que a gente está sempre para trás. Por quê? Porque primeiro a gente diz que vai incluir as pessoas, depois que a gente começa a formar as pessoas para a inclusão, e aí eu começo, não, a sociedade como um todo começa a pensar assim, ah, não, isso não é tão importante agora. É melhor nós focarmos no ensino profissionalizante, na mão de obra, no mercado de trabalho, mas ah, não, transtorno do espectro autista dá para esperar. Nós não temos alguém na família nesse momento que possa contribuir com isso, né? E ao fazer isso, inconscientemente, o nosso cérebro está dizendo, vou deixar aqui de lado essa informação, e nós estamos não abertos para as novas possibilidades. Então, o nosso momento aqui, como eu falei, um momento muito simples, muito direto e muito objetivo, sem muito aprofundamento científico, porque isso nós temos nas nossas aulas, né? Nas nossas disciplinas, onde há ali uma grande bagagem de tudo que acontece, mas de uma forma muito simples, nossa intenção nesta noite é incomodar para essa inclusão social. E aí, a partir da principal pergunta, quantas pessoas com transtorno do espectro autista você conhece que trabalha com você? Tem? Será que tem? Ou será que essas pessoas, ou não? Ah, não, não tem adulto com transtorno do espectro autista, tem só criança. Agora está começando esse movimento de, ah, é só criança, porque cada vez vai sendo diagnosticado. E a pergunta que não quer calar, que todo mundo pergunta em todo tempo mas não existia antes transtorno do espectro autista? Ninguém falava disso antes? É uma questão da modernidade, né? É uma doença da modernidade, e aí o primeiro paradigma que a gente quer derrubar não é uma doença. E aí todo mundo que nos acompanha, seja pai, seja sociedade, seja o professor educador, enfim, aonde for chegar a nossa voz nesse movimento, é justamente para nós olharmos um pouquinho para esse contexto e pensarmos, sempre alguém quer buscar um culpado. Por que será que acontece, né? E aí é mais fácil eu buscar um culpado do que eu tentar estudar, buscar alternativas para compreender. Porque todo esse mito, essa dúvida e esse medo que nós temos do transtorno do espectro autista é unicamente pela falta de informação que nós temos de lidar com esse contexto. E aí a gente tem um primeiro olhar como se ele fosse um coitadinho. Nós temos um olhar como, ah, mas é assim, eu não posso impor limites, eu não tenho que chamar atenção, né? Na escola, ah, mas não vai aprender. Na família, ah, eu dou tudo na mão, eu não dou uma certa liberdade e possibilidade dessa criança se desenvolver. E aí eu quero retomar aquela ideia. Poxa, hoje a ciência está dizendo para gente, no último estudo realizado em 2018, que a cada 59 nascimentos, nós temos um transtorno. Isso foi gradativamente aí, nas últimas pesquisas dos anos 2000, autista, mas o que acontecia?
estava assim em estudo ainda, apesar de ter uma grande corrente aí que todo mundo pensa, e aí é uma coisa muito importante, tanto para a família, para a sociedade, para nós professores, é que nós não diagnosticamos crianças se tem TA ou se não tem TA. Né? Nosso papel não é esse. O nosso papel é de sensibilizar e de fazer com que essas crianças se sintam acolhidas, inclusas na família, na sociedade, na escola. Mas não sou eu que faço o diagnóstico. E aí nós vemos, né, aqueles olhares clínicos que o sabe tudo, que já diz assim, ah, mas essa criança, olha lá o jeito que ela tá andando, hein? Deve ter transtorno do espectro autista. Ah, mas olha aqui, olha o jeito que esse menino faz. Então, e pior ainda, algumas pessoas nesse olhar ainda usam umas palavras pejorativas no sentido de, ai, hoje eu estou parecendo um autista. Já ouviram isso? Certamente vocês já ouviram, né? E isso é para nós que pensamos na inclusão social um ponto principal, porque a inclusão ela é mais do que falar. Né? É uma ação. Se na minha voz, no meu tom de voz, no meu dia a dia, eu já penso desse jeito e eu acho que, nossa, transtorno do espectro autista é só isso? Ai, hoje eu não tô bem. Eu falo, nossa, mas hoje, poxa, hoje eu tô autista, hein? Tô esquecendo das coisas, né? Ou seja, uma deturpação de todo esse movimento e que entra a discriminação e o preconceito. Quando a gente entra na discriminação e do preconceito, nós precisamos, numa sexta-feira à noite, nos reunir para dizer da importância da inclusão social para o mundo em todo o contexto, né? No Brasil, especificamente, nós temos aproximadamente 2 milhões de pessoas com transtorno do espectro autista. E aí, como eu mencionei para vocês, nas últimas pesquisas, a cada 59 nascidos, um nasce com transtorno do espectro autista. Professora, mas isso é da comida, é do leite, é do sono, é do quê, né? E as pessoas, como eu disse, buscam um culpado para colocar. Ah, será que eu fiz alguma coisa de errado? E as mais frágeis nesse contexto, infelizmente, acaba sendo as mães das crianças com TA, não é verdade? As mães com TA acabam chegando nesse movimento, por quê? Porque desce sobre elas uma carga que não é de agora, uma carga que vem do período da antiguidade, da época do período medieval, do quê? De que quando uma criança nascia diferente do padrão estabelecido para a sociedade, era um castigo, era uma punição, né? Era uma questão de que estava acontecendo algo errado naquela família. E mesmo passando 2000 anos depois, nós estamos no século XXI com as famílias pensando e buscando um culpado e essa culpa acaba sobrecarregando, infelizmente, em maior quantidade sobre a mãe. Porque a mãe fica, será que eu comi algo de errado? Será que os meus hormônios não estão bons? Será que é porque eu tive filho depois dos 40, né? Claro, tem sim alguns ruídos aí, né, um pouco maiores em relação a isso? Tem, é verdade. Mas não é só isso. É por isso que nós chamamos de transtorno do espectro autista. E a palavra espectro já vai dando um medo, né? Porque no seu sentido literal, o que é um espectro? É uma coisa que você não sabe, uma coisa que meio obscura, meio fantasma. E é talvez o próprio nome que se dá a essa atribuição leva com que as pessoas na sociedade pensem de forma equivocada. Então, primeiro tabu que nós queremos quebrar nesta noite é justamente a ideia de que nós temos um culpado para isso. Então, se sintam acolhidos enquanto família que tem crianças com transtorno do espectro autista, enquanto professores que trabalham com esse grupo. E daí para os professores, ainda que é uma carga bem pesada, mas para nós educadores que estamos nessa função do professor do dia a dia, é ainda mais ameno, tá? Apesar de ser difícil. Mas o ponto inicial dessa dificuldade é na família. E aí,
Quando a família descobre, há esse período de culpa, né? E aí nós temos que retomar essa culpa e pensar e dizer, não, olha, tinha tudo isso aqui. Mas como eu vou lidar com a situação? Por isso que eu mencionei que o transtorno do espectro autista não é uma doença. E as pessoas não têm a consciência de querer curar esse movimento. Não é possível a cura desse movimento. Nós temos tratamentos, terapias ocupacionais, né? Auxílios que vão ajudar a convivência desse indivíduo tão maravilhoso e tão especial. E que aí tantos outros profissionais passaram por aqui, falaram sobre os graus, né? E agora o grau que mais aparece aí de novidade, porque como esse espectro ele carregou tanta coisa junto, é por isso que agora a gente tem mais pessoas diagnosticadas, tá? Não é que tá nascendo mais gente só, não é que o pessoal tá dando laudo aí, apesar de, né, estar mais significativo esse aumento, mas é porque agora a gente tem um grande leque, tá? Que abarca todas essas questões que antes não estavam, mas que você certamente, retomando nossa pergunta inicial, você não trabalha com alguém que tem transtorno do espectro autista, sabe por quê? Porque desses 2 milhões de pessoas no Brasil que tem o TA, o que acontece? Eles estão, pelo menos 25% deles não tem trabalho. Pelo menos, no máximo, na verdade, 25% deles têm trabalho. E o que eu faço enquanto sociedade? Será que eu, no meu estabelecimento, se eu tenho um comércio, eu tenho alguma política que incentiva a participação, né, da criança ali no meu comércio, do adulto no comércio, o próprio trabalho nesse comércio? Será que eu tenho, em todos os meus contextos sociais, aquela ideia, né? Todos vocês certamente já se sentiram excluídos em algum momento. Pensa naquela rodinha de amigo lá da escola e que de repente alguém vira e te deixa para trás. Você já se sente ali, coração contrito, né? Magoado. Imagina numa sociedade onde as pessoas veem todo mundo e todo mundo nem aí para as pessoas. E aí você vê as mães e os familiares lutando por uma causa que está garantida na lei, mas se você pensar que nesse contexto da lei ali, aprovado em 2012, a lei se chama Proteção dos Direitos das pessoas com TA, quando eu falo de proteção de direitos, eu quero dizer que o direito já era direito, mas ainda assim está violado. Eu tenho que ter uma lei para proteger um direito que já era meu, né? O direito de ir e vir, de ter acesso à escola, de ter acesso à sociedade, e as pessoas considerarem aí, né, muitas falas de que essas pessoas deviam ficar em casa. E aí, quem tem um pouquinho aí mais de 30, 40 anos, certamente não conviveu com pessoas com deficiência na sociedade, porque essas pessoas ficavam trancadas, elas ficavam dentro do quarto, elas não tinham tratamento, elas não tinham uma terapia ocupacional, né? Elas ficavam marcadas. Se chegava uma visita em casa, a família dava um jeito de esconder, né? Exatamente, né? Inclusive, né, o nosso maravilhoso intérprete que está por aí. O que nós temos em termos da educação, por exemplo, no ensino da Libras, né, na educação de surdos no Brasil? O que nós temos? Pessoas que ficavam ali com as mãos amarradas para trás para nunca utilizar a linguagem de sinais, justamente porque tinha que oralizar, e as pessoas que não oralizavam não eram vistas de forma como civis pela sociedade. Para passar uma herança de uma pessoa para outra, ela precisava ser oralizada, e o surdo, então, era fora desse contexto. Então, vocês imaginem que nós estamos discutindo há tanto tempo, e só aí, desde 2002, que a Libras é uma língua oficial do Brasil, assim como a língua portuguesa, mas isso a gente está discutindo há muito tempo. Imagina o transtorno do espectro autista, que não faz nem 10 anos que a lei protege o direito. E aí é muito doloroso, não é, Sueli? É muito doloroso para a família, para a escola. Por quê? Porque os direitos que já deveriam estar garantidos, eles não acontecem. E daí a pessoa precisa entrar na justiça para conseguir um direito que é o direito básico de ser reconhecido enquanto indivíduo.
Então, e eu vejo mais ainda, sabe? Que né, os profissionais, né, da educação, os professores, eles são uns que são muito julgados pela questão da inclusão. Nós sabemos que o professor, ele é, de fato, o elo, né, da inclusão. Ele que é o mediador ali, né, do conhecimento, o mediador da inclusão com a criança e a escola, da escola com a própria criança, com a família, mas ele não pode estar sozinho nesse contexto, né, Elisângela? Ele tem que estar, a escola tem que estar atenta para esse, tem que ter esse olhar, a sociedade como um todo, ela tem que se atentar. Eu digo sempre assim, nós pensamos em várias hipóteses, né? Sempre eu gosto de colocar isso. Por exemplo, eu estou numa rodinha de amigos ali, nós estamos conversando, aí tem uma pessoa surda por perto e a pessoa não tem noção do que nós estamos falando, porque nós não nos preocupamos de colocar ela no contexto, porque nós não sabemos a língua de sinais. E para nós que sabemos falar e que ouvimos tranquilamente, nós estamos pouco importando com isso. Talvez não é nem por uma questão de falta de empatia, talvez é por questão de não se atentar aos fatos, né? Que é esse um dos nossos objetivos, é tentar alertar as pessoas para que o contexto existe. O autista, nós estamos acostumados, eu falo nós, né? Porque eu sempre gosto de me incluir com as pessoas. Eu não gosto de dizer, porque as pessoas fazem isso ou aquilo. Nós fazemos, né? Muitas vezes nós não incluímos uma criança autista ou uma pessoa autista, porque, primeiro, que nós taxamos ela como uma pessoa bagunceira, como uma pessoa indisciplinada, nós não sabemos nem o que acontece com ela, né? A família, então, ela é excluída porque também ela já não se sente bem pelo fato do filho, de repente, agir um pouco diferente dos demais, pela situação em que a sociedade impõe. Então, são situações que, enquanto nós, profissionais da educação, são problemas que nós enfrentamos, mas que têm solução, né? E por isso que nós criamos, inclusive, o Instituto Valentina Rosa. Para alertar mesmo as pessoas para fazer esse trabalho que você está fazendo, que os outros colegas nossos estão fazendo, para, de fato, alertar as pessoas que o problema existe, mas já tem profissionais capacitados trabalhando nisso para ajudar esses profissionais, para ajudar essas famílias, para ajudar as escolas, para ajudar a sociedade como um todo, para que, de fato, essas pessoas autistas, essas crianças autistas, que já nascem com autismo, as crianças já nascendo agora com autismo, as que já estão aí, que elas sejam inseridas de fato, né? Então, nós temos de tudo isso que você falou, né, da grande dificuldade que e do problema real que ele existe, as causas, né, na sociedade, nós temos hoje solução para ajudar a sociedade a resolver esse problema, né? E o principal ponto é a informação, né? Como eu mencionei, porque nós temos medo daquilo que nós não conhecemos. E aí, quando a gente não conhece um determinado ponto, ou a gente tem duas opções: ou nós refutamos e não queremos saber de jeito nenhum, pegamos e aquilo apaga da memória, da nossa memória imediata, ou então eu nego de uma tal forma que nada que se aparece eu penso que é possível ser feito. Por isso que nossa relação que você mencionou aí, né? Quando eu falo nossa relação é da sociedade, da família e da escola, é realmente uma tríade que tem que caminhar muito junto para que isso aconteça. Por quê? Porque senão a lei prevê que, por exemplo, tem um profissional de apoio que vai acompanhar o estudante que tem um TA. Mas eu daí, enquanto pai, eu penso que só ter o professor para acompanhar é algo que vai salvar. E aí eu deposito no professor a ideia salvacionista, né? E aí o professor fica depositando na família. Daí eu vou dar um exemplo para vocês bem claro. Por exemplo, não adianta o professor de apoio, professor da turma ou terapeuta ocupacional ficar
3 horas, 4 horas trabalhando com aquela criança, um determinado, né, uma determinada habilidade que ela vai ser treinada a aprender, né? E aí ela vai repetir. Não adianta ele fazer isso. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Usar o talher, que é uma habilidade social, né, dessa criança. Algumas crianças são seletivas, não usam o talher, preferem usar as mãos, come só um tipo de alimento. Isso não é uma pauta que nós vamos discutir aqui, mas é que a gente discute nas aulas, né? Mas o que acontece? Ele, então, não usa o talher. E o terapeuta está lá, ocupacional está trabalhando nisso, o professor que acompanha ele está trabalhando nisso, e fica trabalhando nesse movimento. Mas quando ele chega em casa, depois que ele sai da escola, pelo dia a dia, pela correria, pelo trabalho da mãe, do pai, de quem cuida, do responsável, ao invés de acontecer esse estímulo, a primeira coisa que acontece na hora da janta é dar na boca da criança a comida. Então, é um desserviço que nós estamos fazendo. As pessoas ouvem falar, né, Sueli, de inclusão social, elas pensam que é uma coisa assim de outro mundo. Ah, inclusão social, o governo tem que fazer isso, fulano tem que fazer aquilo, tem que ter tecnologia, tem que ter, até que tem. Só que a inclusão social começa por mim e por você, né? Exatamente, eu falo isso direto, sempre estou falando isso, Elisângela. Enquanto a inclusão não acontecer no coração, ela não vai acontecer. E tem que acontecer no coração das pessoas. Porque a partir do momento que ela acontece no coração das pessoas, ela vai acontecer. Porque quando as pessoas se atentar de fato com o coração para esse assunto, ele de fato vai buscar conhecimento, vai buscar treinamento, capacitação para poder promover a inclusão. E o mais interessante disso é que não tem uma receita pronta. Por isso o legal de nós partilharmos, conversarmos e dialogarmos, né? Porque as pessoas esperam, todo mundo, inclusive, né, na situação, vamos pensar nos 3 perfis. Família, escola e sociedade. Todo mundo espera que na escola tenha um manual e diz assim, não, agora você, tá, beleza, você vai seguir isso aqui, vai dar tudo certo, você vai ver que maravilha. O pai, a mãe, o responsável, a pessoa que cuida, mesma coisa, vai dizer, não, segue esse manual aqui que vai dar tudo certo. E aí que vem o detalhe, não tem a receita. Não tem receita, mas tem caminhos, né? Caminhos de formação, de respeito ao indivíduo, ao ser humano, que nesses caminhos de formação eu consigo aprender. E aí a gente faz o quê? Pega para nós o que dá para utilizar, porque não é toda a receita que vai dar certo, não é igual bolo, tá bom? Criança não é bolo, criança não tem como fazer isso, né? E como eu mencionei, quando chega na fase adulta, ainda quando eles estão nessa fase da primeira e segunda infância, você ainda começa a ver um pouco mais das pessoas com transtorno de espectro autista. Quando ele chega na fase adulta, aí parece que ele de novo volta para o casulo. Por que ele volta, né, Sueli? Porque a sociedade não está preparada para recebê-lo. Porque eu e você não sabemos lidar com quem não responde de imediato. Nós não damos comandos objetivos, né? E aí eu sempre gosto de dar o exemplo da neurociência, né? Do nosso cérebro, que até os 12 anos a palavra não tem uma representação material no nosso cérebro. E isso dificulta muitos comandos que nós damos. E nós, então, por não termos uma informação, a gente diz para aquela criança peraltinha que está pulando, rolando, a gente fala assim, não pula, não pula, não pula. Daí o cérebro dela faz o quê? Tira o não, porque não tem uma representação física, material, visual, né? Igual eu falar para vocês aqui, eu sempre gosto de dar esse exemplo nas minhas aulas. Não pense num elefante branco de bolinha rosa. O que vai acontecer com o nosso cérebro? Imediatamente a gente pensa no elefante branco da bolinha rosa. Não tem como, né? E aí o que acontece? Você fala para a criança lá, peraltinha, tal, não pula, não pula, não pula, não pula. O que o cérebro dela faz? Tira o não e vai pula, 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 pula. Só fica o pula. Mas você fala, mas eu já falei para ele. Ele não está escutando, ele não ouve. O que acontece? É o comando, é a nossa forma de expressão. Mesma coisa acontece com as crianças com transtorno de espectro autista, só que de uma forma mais acentuada. Porque você precisa dar o comando objetivo.
Então, eu não chego para uma pessoa com TA, um adulto, meu companheiro de trabalho, meu aluno, né? Enfim, eu não chego para ele e falo assim, mas você tem noção disso? Não, ele não tem, não é noção. O que você quer que ele faça? Dê o comando. Quer que pegue o lápis? Pegue o lápis. Quer que pinte? Pinte. E aí vem para nós a inclusão em relação às atividades, né? Que nós pegamos muitas atividades aí, principalmente de matemática, onde tem os algoritmos, as operações para serem feitas. E o que acontece? Vem lá, matemática, e vem aquele monte de desenho, vem um urso, vem um dragão, vem 50 coisas para pintar junto com a atividade que não tem nada a ver com o conteúdo, né? E aí nós perdemos um foco. Isso é para criança típica, gente, para criança comum. Imagina para quem tem o transtorno do espectro autista. Precisa ser objetivo. Quer que pegue a garrafa? É a garrafa. Então, esse não corre, não pule, não grite, isso não tem sentido aqui. Você quer que não grite? Então diz assim, fale baixo, silêncio. Esses comandos é que faz com que a gente mostre a inclusão social na nossa prática. E aí eu gosto sempre de tratar isso. Já viu a prof, ou a mãe, ou qualquer pessoa que fala assim, para de gritar, fala baixo. E a pessoa tá gritando mais alto do que o próprio criança, né? Então, a minha atitude, o meu comportamento, ele arrasta muito mais, ele testemunha muito mais do que a minha fala. Eu posso até dizer, ai, a inclusão é linda, é fácil, respeito à diversidade, a diferença, que mundo maravilhoso, né? Aí, na inclusão, No lá na minha papel. calçada, tá só no papel, exatamente. Lá na minha calçada, lá fora, eu falo que tem inclusão na sociedade. Olha, a rua tem que ter acessibilidade, tem que ter rampa. Mas lá na minha calçada eu coloco as lajotas da construção tudo em cima da calçada. A areia, a pedra. E aí eu jogo Ou às vezes, piloto. quando vai fazer a calçada, não faz questão de fazer o acompanhamento da calçada do vizinho, deixa um degrau, né? Deixa lá de Exatamente. qualquer jeito, coloca um negócio para escorrer a água, para atrapalhar a passagem. Aí, ou então eu coloco, se eu tenho um comércio, ao invés da calçada ser o caminho que vai me levar para entrar dentro do comércio, não. Eu coloco as coisas lá na frente da calçada, impedindo a pessoa com uma deficiência física de circular naquele local. Então, aí vem a minha pergunta inicial para a gente chegar aí ao finalzinho desse movimento de conversa da nossa noite, né? É voltando, eu sou inclusivo nas minhas ações cotidianas? Eu sou inclusivo na minha igreja? Então, tem espaços. Ai, mas as pessoas com deficiência elas são livres. As pessoas com TA são livres para circular. São, mas você está dando condições para ela circular? Não, beleza. Quem é um cadeirante está livre, mas lá na minha igreja não tem 3 degraus para chegar até na rampa, por exemplo. Né? Um exemplo. Eu estou sendo... mas então, né? A pessoa com deficiência não vem nem na igreja, não vem no banco, não vem no trabalho, mas vai chegar nesses locais? Então, esse é o nosso ponto, é o seu papel, é assim, é de verdade, que missão que você quer deixar nessa terra que nós somos peregrinos? Porque nós vamos passar muito rápido, né? Vamos passar. E nesse muito rápido, há 20 anos, desde os anos 2000, nós estamos discutindo sobre transtorno do espectro autista, que hoje virou transtorno do espectro autista, que foi autismo, que foi vários nomes diferentes, e que agora tem um foco aí sobre um grau do transtorno do espectro autista, onde nós temos a questão ali do savante, que esse sim brilhou os olhos das pessoas, né? Que é aquele grau do autismo onde a pessoa é muito habilidosa na física, na matemática, memoriza muito rápido, né? O bom doutor. Essas pessoas se interessam. Né? Esses as pessoas se interessam, elas querem entender melhor, né? Não, pega o exemplo do bom doutor e aí elas querem conhecer um pouco mais. Mas e aquele que é o seu vizinho, o meu vizinho, o seu aluno, o meu aluno, o seu filho e o meu filho? Por isso que a nossa missão é, de mãos muito dadas, cada um sendo
corresponsável por aquilo que executa. O que é ser corresponsável? Imagina na sua casa, né? Se você tem uma família, tem aí esposo, esposa, filho, e daí alguém fala assim: ai, fulano tá limpando a casa hoje porque ele está me ajudando. Olha como ele me ajuda. Não, ele não te ajuda. Ele é corresponsável, porque ele mora naquele lugar. Ele não é um hotel. Ele mora naquela casa, né? Então, é uma corresponsabilidade. É a mesma ideia que eu disse no início da sociedade. A nossa sociedade, ela busca o quê? Eu não tenho que esperar chegar um estudante com transtorno do espectro autista para eu buscar uma formação. Eu não tenho que esperar ter um filho que tem transtorno do espectro autista para eu tentar entender como eu posso incluir as pessoas. Eu não preciso esperar alguém da minha família para eu pensar no comércio, para eu lembrar das datas alusivas, para eu promover esse contexto, para eu designar uma vaga de emprego para quem é TA, porque daí senão ele nunca chega. Senão, ele nunca adentra os espaços. E isso eu tô falando do TA, gente, mas, ó, é a deficiência física, é o surdo nesse contexto, porque nós temos visto pouquíssimos surdos no ambiente de trabalho que não seja educacional, um ambiente mais comercial, mais cultural, nós não vemos, né? Então, como eu disse no início, nossa conversa de hoje é mais uma provocação para que você seja instigado a pensar: opa, a Sueli e a Elisângela têm razão. O que eu estou fazendo para incluir as pessoas da diversidade no meu dia a dia? Eu não sei como fazer, estou desesperado. O que eu faço? Formação. Não tem quem sabe mais ou quem sabe menos, mas aqueles que sabem um pouquinho mais da vivência, partilha e aí nós aprendemos juntos. Então, o único caminho é formação. Nós só não temos medo e só não refutamos aquilo que a gente conhece, aquilo que nós buscamos alternativas. Então, o seu olhar a partir de agora é pensando e considerando a estatística de que a cada 59 nascidos nasce um autista, você vai fazer o quê? Você vai escolher não viver com um transtorno do espectro autista, porque daí não dá para viver na sociedade. A sociedade é com essa diversidade. E aí, para nós, família, educadores e sociedade, é inadmissível alguém dizer que as pessoas com deficiência têm que ficar dentro de casa, têm que voltar, que elas atrapalham o convívio. Se realmente elas atrapalhassem, uma pessoa que diz isso, ela precisa conviver com as pessoas que têm deficiência e transtorno do espectro autista. Porque aí vai conseguir entender a grandeza da profundidade e como a gente aprende com eles tanto do que quanto ensina. Não é verdade, Sueli? Nossa, eu tenho um irmão deficiente, né? E ele não, hoje ele já não fala mais, tem 40 e poucos anos de idade, hoje ele já não fala mais. Ele é completamente dependente da minha mãe. E eu falo que a gente aprende com ele todos os dias. E, e, e uma coisa assim que eu aprendi muito é o que Deus quer falar no silêncio. Porque ele superou todas as expectativas médicas, ele superou todas as expectativas de vida mesmo, né? E ele está vivo. Num, eu falo, não seria um estado vegetativo, porque a minha mãe, ela movimenta ele, né? A gente fala que a minha mãe, ela é as pernas, os braços, a boca, tudo dele. E, e ele nos ensina, mesmo no silêncio, ele ensina nós. Que a gente, às vezes, reclama de várias coisas que ele está ali, quietinho no silêncio dele, vivendo cada dia, e não tem como reclamar. Eu não sei, de fato, a minha mãe fala que ela entende o que ele quer, tudo isso, mas a gente não consegue. Então, assim, é só convivendo com a pessoa que, mesmo no silêncio, por mais dificuldade que seja, por mais um grau alto que for a deficiência ou o transtorno,
nós que nos consideramos às vezes, né, normais, nós temos muito que aprender com essas pessoas. E é isso que nós estamos aqui no Grupo Joventina Rosa, né, tentando levantar essa bandeira e vamos conseguir, se Deus quiser, para que todos entendam que todos devem ser incluídos, inclusive nós. Eu falo sempre, 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 que inclusive nós temos que ser incluídos e nós temos que nos dar essa oportunidade de ser incluído no mundo de quem tem um transtorno do espectro autista, de quem tem um outro transtorno qualquer e de quem tem deficiência. Nós temos, nós merecemos, eu digo, nós merecemos ser incluídos no mundo deles, né? E quando nós se atentarmos de fato para isso, vai acontecer. E o Joventina Rosa tem como ajudar as pessoas a fazer isso, né? Nós estamos aí para lançar uma especialização muito abrangente que vai trazer todos os pontos, tanto da inclusão, quanto do autismo e quanto da Libras, né? Quanto da língua de sinais. Elisângela, você quer fazer mais algum complemento para a gente encerrar essa maravilhosa live aqui, esse bate-papo nosso, né? Que foi muito proveitoso, eu estou muito feliz por isso. Eu quero agradecer o convite, quero agradecer ao pessoal que esteve conosco, quero destacar que em todo tempo nós é quem vamos fazer a diferença na sociedade, tá bom? Não fique esperando do outro, somos nós. Então, começando por nós, esse processo de inclusão da criança com transtorno do espectro autista, entendendo que ela tem diferentes graus nessa possibilidade, que ainda que elas sejam classificadas no grau 2, por exemplo, mas esse grau 2, elas são totalmente diferentes, não são iguais, né? O nosso papel, então, enquanto professor, ou então vocês, enquanto família que está recebendo, eu queria deixar um recadinho assim, ó, para esses dois grupos que formam a sociedade. Para a família, não se sintam só, se sintam acolhidos. Há o momento de dificuldade na descoberta e que ele é natural, porque é algo novo e que eu já expliquei para vocês pela neurociência que o novo mexe com o cérebro e faz com que ele refute e não queira aprender algo novo, que é muito mais legal ficar no que a gente tem de acomodado, tá? Mas que vocês então busquem outras pessoas que consigam partilhar dessas ideias, conversar, dialogar. Se tiver dúvida, perguntem. Não tem, como eu falei, quem sabe mais ou sabe menos, mas dialoguem. Isso vai fazer com que vocês se sintam que não estão sozinhos. A parceria entre a família e a escola é super necessária, porque para não fazer o desserviço que eu disse para vocês durante a nossa live, né? Onde eu estou desfraldando alguém, mas aí eu chego em casa para dormir, eu coloco a fralda para ele dormir a noite toda. Então, esse diálogo entre a família precisa acontecer de uma forma maravilhosa. E para nós, educadores, que a gente, claro, não é salvacionista, tá? Nós não vamos salvar o mundo. Isso é fato, tá bom? Eu há 20 anos, aí 18, 19 anos de profissão, eu queria salvar o mundo. Mas não consigo salvar o mundo, mas eu consigo salvar esse mundo aqui, ó. Desse raio das pessoas que estão próximas, eu consigo pelo menos falar um pouquinho desses aspectos para que as pessoas pensem. Então, todos os dias perguntem o que eu posso fazer para incluir hoje? Como eu faço para garantir uma inclusão social hoje? Tira lá as lajotas da calçada se você já tem aí. Pelo amor de Deus, manda alguém tirar as lajotas da calçada. Se você frequenta um comércio que você percebe que não tem mínima acessibilidade, seja você a pessoa que vai movimentar isso e dizer, olha, querido, será que da próxima vez você pode colocar ali mais acessível? Será que a distância da porta pode estar maior? Será que nós podemos chegar aqui? Quando você começa a cobrar isso, as pessoas começam a olhar diferente. Quando você começa a simbolizar, porque aquele ícone, né, do transtorno do espectro autista lá, que é a nossa gravatinha com os quebra-cabeças, é justamente para que se encaixe. Quando você começar a pensar nisso, nós vamos ter uma sociedade muito mais inclusiva. Quando você que tem um comércio começar a contratar uma pessoa com deficiência, nós teremos aí mais pessoas no contexto. Quando você
que é estudante, convidar o seu amigo que tem o TA, mesmo sabendo que às vezes ele pode se incomodar e vai ficar 5 minutos só na sua festa e vai embora, mas ele vai participar, isso é inclusão. Pare de esperar dos outros coisas mirabolantes. Não precisa de coisas mirabolantes. Faça no dia a dia do nosso contexto essas práticas que a gente está garantindo uma inclusão social de verdade nesses cenários, Sueli. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço imensamente, Elisângela. Foi muito proveitoso, porque não é só uma divulgação do nosso instituto, isso daqui é uma aula, né? É uma aula ao vivo que nós conseguimos proporcionar e através de você, uma profissional tão experiente, tão dedicada e tão comprometida. Então, eu agradeço muito a sua participação e o Oeste assim, de coração, Oeste, né? Nós te agradecemos por estar brilhantando aqui e fazendo a inclusão, né, de fato acontecer. Então, Exatamente. Quando eu agradeço. crescer, eu quero ser o Oeste, tá bom? Eu também. Eu estou tentando aprender todas as. Eu estou tentando aprender cada vez mais, mas é difícil. Eu fico admirada dos intérpretes que estão com a gente, né, de como eles têm o domínio da língua. Sim, e é isso, Eli. Só para fechar a minha fala, assim, com todo respeito, com todo carinho e amor, eu quero agradecer meus companheiros de trabalho que adentram aí, que dia a dia estão comigo, que sabem que, como eu falei, que não é da boca para fora, é a nossa vivência que garante essa inclusão do que a gente faz todo dia. Então, tem gente maravilhosa aí, né, que trabalha com a gente todo dia. Eu quero agradecer a cada um desse pessoal lindo, que eu aprendo todo dia. Hoje eu estou nesse turno de fala aqui para partilhar um pouquinho daquilo que a gente vivencia, mas eu aprendo muito mais com essas pessoas que estão aqui conosco do que talvez eles comigo. Muito bem, Elisângela, e eu também. É um aprendizado, eu falo que eu estou todos os dias numa sala de aula, porque eu estou estudando todos os dias sobre inclusão e cada dia eu aprendo mais, e cada dia eu fico mais encantada, e cada dia eu tenho mais certeza de que eu estou no caminho certo. Então é isso, gente. Nós agradecemos imensamente, né, todos os que estiveram com a gente aqui, os que fizeram algumas perguntas. Eu acredito que o pessoal anotou e a gente vai responder. Hoje não foi possível estar respondendo aqui, já no direct, porque eu quero estar participando, eu quero estar ouvindo, eu quero. Mas a gente vai responder aí depois, tá bom, gente? Muito obrigada. E a semana que vem nós temos mais live, tá? Com mais conteúdo sobre o nosso assunto principal, que é a educação humanizada, tá? Boa noite a todos e fiquem todos com Deus. Um excelente final de semana para todos.